Bom, pessoal, início do ano é um excelente momento, principalmente no primeiro semestre do ano. Mas isso, independe se é primeiro ou segundo semestre do ano, é uma estratégia que pode ser adotada de maneira atemporal. A gente está observando que agora em janeiro de 2025, por exemplo, a gente estava vendo muita notícia, por exemplo, dólar dispara, né? Estoura dólar, preço do dólar e por aí vai, né? Isso inclusive a gente viu um pouco no ano passado, dólar R$6 e uma série de notícias a respeito disso. Dólar vai disparar, intervenção do Banco Central, leilão, não faltou notícias sobre o assunto. Inclusive, olhando um pouco aqui da plataforma na parte cambial, que eu geralmente acompanho, e aqui, pessoal, eu estou falando bem mais de dólar no sentido de comprar para turismo, né? Dólar para viajar, não dólar necessariamente para investimento, mas olhando dólar para comprar moeda, né? E fazer ali, viajar a turismo mesmo. Então o que acontece? Olhando para o dólar, a gente está observando principalmente uma queda um pouco mais com relação ao preço. Eu estou mostrando um pouco aqui na data que eu estou gravando, quanto é que está o dólar. E o dólar ele oscila muito principalmente. Então algumas estratégias são fundamentais para que eu possa comprar com bastante antecedência. Se você observar, desconfie de qualquer notícia que você vê do tipo estamos fazendo uma previsão do dólar fechar em dezembro de 2025 a X valor a cotação, um exemplo. É impossível prever para onde é que vai a cotação do dólar, do euro ou de qualquer moeda. É muito mais volátil. Então eu já aprendi isso com o meu professor na época, anos atrás, de economia, que é o seguinte: vai precisar de dólar, vai precisar de euro ou qualquer outra moeda para viajar? Faça esse planejamento com meses de antecedência, meses, tá? Então vou dar um exemplo, se eu vou viajar em novembro, agosto ou dezembro, por exemplo, eu já começo agora de janeiro, fevereiro, quando eu observo uma queda maior com relação ao dólar. Eu tenho alguns clientes investidores que estão programando viagem, por exemplo, com a família para final do ano para Disney, por exemplo. Vai precisar de dólar e de um planejamento financeiro, né, nesse sentido. Então o que eu fiz, por exemplo, e aqui não é nenhum vídeo patrocinado, eu usei do meu próprio capital e o que eu estou falando é da minha experiência, né? Então o que eu fiz? Nessa última viagem que eu fiz agora em dezembro para a Europa, o que eu andei como planejamento? Comprei com muita antecedência euro, só que eu fiz algumas estratégias, tá? Primeiro ponto, eu fiz um monitoramento um pouco ali diário e etc, com sistemas de alerta que eu recebia pelo celular, tá? Então constantemente eu recebia os pushes de alerta dizendo dólar tá caindo, euro tá caindo, um exemplo. E gradualmente eu ia comprando, tanto na casa de câmbio, certo? Loja física, onde eu já tenho um relacionamento há um tempo e já tenho um cadastro e etc, para levar justamente para a viagem dinheiro sacado que eu iria precisar, como também comprando dólar pelas plataformas online. Então o que eu fazia? Já que eu trabalho também no mercado financeiro, bolsa de valores e etc, eu acompanho um pouco da cotação das moedas, nesse caso. Então eu já ia monitorando, conforme vai caindo, eu iria comprando em doses homeopáticas, muito parecido com o que a gente faz na bolsa de valores, beleza? Então primeiro, um certo acompanhamento eu faço. Esse acompanhamento é semanal, diário, aí você pode até estabelecer um filtro no seu push de alerta que eu vou aqui daqui a pouco falar para vocês. Segundo ponto, aproveite essa baixa demanda, que é justamente onde dólar, euro começa a cair, por exemplo, e você já vai executando compras estratégicas. Claro que, por exemplo, se eu vou viajar para a Europa, por exemplo, Roma, né, Portugal, qualquer outro canto nesse aspecto, eu tenho mais ou menos uma noção de quanto é que eu vou precisar de euro ou de dólar ou qualquer outra moeda para que eu possa gastar com alimentação, por exemplo, e entre outros gastos. Tirando, claro, passagem aérea e hotel, que já sai geralmente pago. Tem um outro vídeo, a segunda parte, que eu vou publicar sobre esse assunto, certo? Mas aqui, o que eu faço? Aproveito a baixa demanda. Novamente o que eu estou falando, não fique esperando, não vou comprar agora porque eu acho que a 5,60, 5,70, né, 5,40 tá caro. Aproveite e compre, porque muda muito o cenário
e pode ser que dispare e volte de novo para R$6 ou até mais, quem sabe. Então é imprevisível, tá? Então aproveita a baixa demanda e tem um certo monitoramento já que você vai viajar. Não deixa para fazer isso com 2, 3 meses de antecedência, de preferência. Outro ponto importante, o que eu faço é a diversificação, certo? O que eu faço? Eu compro tanto na casa de câmbio, que é onde eu já tenho um cadastro, já tenho um relacionamento lá com a casa de câmbio e tal. Qual é o problema? Geralmente a parte do IOF lá, nas casas, de modo geral, é mais caro. Mas quando eu vou viajar, eu nunca levo apenas o que está aprovisionado nos cartões. Nunca levo, tá? Ah, eu já comprei aqui, um exemplo, eu tenho R$10.000, já tudo convertido em dólar. Vou só com esse dinheiro, o digital, digamos assim. Não, tá? Eu sempre levo uma margem de segurança, né, do dinheiro físico na bolsa, caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa. Porque nos aeroportos a nível internacional, se eu for comprar lá na hora é mais caro. Então eu evito fazer isso. É uma estratégia. Comenta aqui abaixo se você tem outras, tá? Então, outro ponto que eu faço, plataformas online. Tem bancos que eu poderia fazer, mas prestar atenção ao IOF, mas as plataformas online. Nessas últimas viagens que eu fiz, por exemplo, que eu nunca uso só um cartão. Um dos que eu usei foi justamente aqui da Wiser, tá? Então o que eu fiz? Eu baixei o aplicativo deles, certo? Olhei quanto eram as taxas, lembrando que eu posso justamente programar pelo app, certo? Inclusive tá até aqui o aplicativo deles e constantemente eu vejo o que está tendo de oferta e programa inclusive no meu e-mail para receber os alertas com relação à parte de câmbio. Então é o outro ponto que eu uso como estratégia também, tá? Então eu utilizei, certo? Com relação a eles, gostei bastante. Inclusive aconteceu, por exemplo, de eu estar na Europa e dizer, poxa, eu tô querendo comprar, sei lá, um computador, exemplo aqui, vou precisar de mais dinheiro e eu não quero passar no meu cartão, porque o cartão vai fechar daqui a 30 dias e eu não sei o IOF, cartão de crédito que eu tô falando. O que eu fiz? Fiz a transferência na conta, tá, de real para, no caso, o euro, que era o que eu tava precisando. Fiz a conversão, verifiquei a taxa e em segundos, o dinheiro já estava convertido no celular, né? Eu já olhei quanto era o saldo convertido, show de bola, passei no débito, ok, tá? Então assim, mega funcionou. O que eu já vi outras pessoas falando, né, que já tiveram problemas e etc. E eu pesquisei muito antes e eu queria trazer primeiro a minha experiência utilizando. Bom, eu utilizei o suporte, realmente eu achei que demorou um pouco mais, né, quando eu estava no exterior, justamente porque eu vi que teve um erro que eu mesmo cometi, mas depois ajustei no aplicativo. Mas olhando nos outros dias eu vi que foi muito mais prático de fato, né? Depois que você aprende a usar mesmo, a desenrolar, é super fácil. Então aqui mega funcionou. Ah, eu vou usar só o cartão? Esse? Lógico que não. Eu tenho outros cartões que eu vejo inclusive as taxas de IOF, etc. e contas internacionais. Exemplo, outra coisa que eu faço é com a casa de câmbio no cartão pré-pago, certo? Então o que eu faço com a casa de câmbio que eu já tenho um relacionamento? Eu literalmente tenho um cartão pré-pago, baixo o aplicativo deles também, e quando eu vejo que está uma oferta um pouco mais atrativa, eu deixo um dinheiro lá, não é tão expressivo. O maior volume eu concentrei de fato na Wiser, tá? O maior volume financeiro, no caso em euro ou em dólar, eu concentrei um pouco mais aqui. Porém, o que eu falei para vocês, eu utilizo a estratégia de também comprar o dinheiro físico para levar, caso eu tenha também algum imprevisto. Então eu nunca fico refém de um único cartão para usar. Eu sempre tenho 2, 3, 4 opções para fazer isso. Outro cartão que também eu ainda vou falar um pouco mais, mas eu vou usar para que eu possa ter uma experiência, é o C6 Banking também. Aqui eu ainda não usei tanto, mas eu estou fazendo alguns testes com ele. Outro cartão que também eu fiz conta recente e depois eu posso gravar um vídeo sobre é a Nomad, tá? Porém, ainda não utilizei mais coisas na prática, então eu prefiro utilizar
para depois falar da minha própria experiência com relação ao cartão. Van, e por que você não coloca tudo no cartão de crédito, né? Bandeira Master, Visa e etc. Daqui a 30 dias vem a fatura e etc. Depois eu gravo um pouco mais sobre isso. Por quê? Primeiro, apesar de acumular pontos, milhas, 300 coisas que o pessoal fala, eu gosto mais de já levar tudo convertido e geralmente nas viagens eu já deixo tudo pago, hotel e etc. E quando eu viajo bem mais tranquila, exatamente com o valor provisionado que eu tenho para gastar com compras, com comida, alimentação e com maior tranquilidade. Aqui não existe certo ou errado, vai cada planejamento individual, né, que cada pessoa tem. Por isso que eu estou falando, deixa aqui abaixo como é que você utiliza como estratégia. O que eu estou fazendo em 2025, o que eu fiz em 2024. Acrescento pushes de alerta no meu celular e no meu computador, né, porque eu passo o dia trabalhando com o mercado e tudo, e já conforme ele vai caindo mais o dólar e o euro, eu já vou comprando e convertendo gradualmente. Pode ser R$500, 600, 1.000, 1.200, 2.000, mais R$1.000 e vou acumulando, Quando eu estou próximo já de viajar, eu já estou muito mais tranquila, porque eu já converti uma parte muito significativa do que eu vou precisar na viagem, por exemplo. E isso faz com que eu justamente tenha um poder de barganha maior. Outro ponto importante, eu não gosto de deixar também o excesso já de dinheiro convertido em dólar ou em euro, não importa qual é a moeda, o excesso. Eu vou fazendo isso sempre em doses homeopáticas, como eu faço na bolsa de valores, tá? Outro ponto, geralmente você pode negociar também e abrir várias contas, certo? Em casas de câmbio, e eu faço isso sim, né? Eu tenho mais de uma conta aberta em casas de câmbio, e eu sempre entro em contato perguntando quanto é que está a taxa, se está mais atrativo o preço e etc, para que eu possa comprar. Existe uma negociação feita aí também, ok? Nas corretoras de câmbio também dá para oferecer isso, mas ainda não usei com mais recorrência para falar, porém, a minha experiência até agora também, por exemplo, com a Wise e o Banco Inter, inclusive que lá tem a conta global, também gostei e venho utilizando operações principalmente em dólar nesse aspecto para turismo, para viajar, tá pessoal? Estou falando no vídeo aqui de viagem. Então, conclusão, aproveite essas curvas bem mais de queda e vá comprando dólar 5,70, 5,40, 5,80, 5,90, 5,20, 5, enfim, vá comprando que na média você vai conseguir comprar um pouco mais barato. E sai também de maneira mais econômica, eu já ir convertendo, né, já esses valores a uma taxa um pouco mais atrativa. Eu geralmente gosto de fazer isso com 7, 8 meses, 9 meses de antecedência, uma média, antes de eu viajar. E digo mais, às vezes ainda fica um valor, né, um residual de tudo que eu não gastei, muitas vezes provisionário no cartão, tanto em dólar quanto em euro. E às vezes quando eu já termino de viajar, eu já estou programando a outra viagem, né? E já vou comprando e acrescentando mais dólar ou euro, porque eu sempre estou utilizando bem mais para viagem nesse exemplo. Comenta aqui abaixo como é que você faz a sua estratégia, tá? E depois eu comento parte 2 desse vídeo aqui.